Você já imaginou largar tudo e sair em busca de viver ao máximo? Pois foi exatamente o que fizemos, mesmo quando todos duvidaram. Hoje saímos de Rio Galegos em direção ao nosso primeiro grande objetivo. E é pra lá que nós vamos. Só que não vai ser tão fácil. Estamos ilegal e podemos ser impedidos de continuar. Talvez eles vão ter que prender o carro. Mesmo assim, chegou a hora de realizar o sonho do Adri, conhecer a Terra do Fogo no extremo sul do mundo. E não pode esquecer de ver o óleo, hein? completou 11 mil quilômetros faz pouco tempo. A gente percebeu que a gente não fez a revisão e a gente tem que olhar o óleo. Eu nem sei aonde que olha o óleo aqui. Vou puxar isso daqui. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ele tem que estar onde? Na dobrinha ali? Ó, tem dois pininhos aqui, ó. Tá vendo os dois pininhos? Tô. Tem que estar no segundo. Então tá bom. Esse carro aqui é uma teteia. Fica a dica. 4 média luna salgada, pero queremos levar 6. Em 2019, largamos nossos empregos para em busca do nosso sonho, conhecer esse mundão. Mas em 2020, o mundo tentou nos impedir. Nos adaptamos à pandemia enquanto o mundo reclamava, aprendemos novas habilidades enquanto todo mundo tentava voltar ao normal. Quando decidimos virar nômade, selecionamos alguns pontos do mundo que queríamos conhecer. E aí perguntamos, qual é o ponto mais perto da gente pra gente conhecer primeiro? E aí veio Ushuaia. E é pra lá que nós vamos. Sobre muitas dúvidas e negativas, metemos o pé na estrada. Saímos de Floripa com esse grande objetivo em 2021. Começamos do ladinho de casa, na Praia do Rosa. Tacamos-lhe pau no carrinho igual o Marco Velho e descemos o morro da Vossa Alvelina. Moramos no meio da mata e criamos nossa própria marca de cerveja para cruzar para o Uruguai. Vivemos emoções fortes e perdemos um tripulante no meio do caminho, mas a nossa vontade ainda era de continuar. Assim chegamos na Argentina, sobre fortes emoções. Vivemos o clichê e turistamos por Buenos Aires até chegarmos em Córdoba. Fizemos amigos, comemos caquita de vaca e partimos cedo para visitar o segundo pico mais alto do mundo, o Aconcagua. Foram mais de 3 meses e 127 garrafas de vinhos em Mendoza. E assim, chegou a hora de partir rumo à Patagônia, onde vimos o nascer do sol no lago sem sair da cama. Visitamos uma das cachoeiras mais imponentes que já vimos em nossa vida, o Salto del Agre, e deitamos na neve aos pés do único vulcão ativo da Patagônia Argentina, Copahue. Seguimos descendo pela Ruta 40 até chegar em San Martín de los Andes. Mergulhamos nas águas geladas do Lago Lacar. Foi aqui que vimos nossa rival Argentina ser campeã do mundo pela 3ª vez. Descemos a famosa Ruta dos 7 Lagos, mas conhecemos muito mais do que isso nessa região encantadora, até chegar em Esquel e visitar o Parque Nacional Los Alerces. Mas nem sempre acertamos. Nessa nossa busca desenfreada por aventuras e lugares lindos, confundimos o Parque Perito Moreno com a cidade e fomos parar sem querer em Los Antigos. Passamos perrengue cruzando a fronteira do Chile para conhecer as capixas de mármore e quase ficamos presos pelo lado errado da fronteira. Cruzamos o temido 73 quilômetros malditos da Ruta 40 até chegar em El Calafate e assim conhecer finalmente o Parque Perito Moreno e seu gigantesco glaciar, um dos maiores e mais importantes do mundo. Recebemos família, cruzamos mais uma vez a Argentina de leste a oeste e fomos parar em Cabo Vírgenes. Infelizmente, os pinguins já tinham embarcado em sua faminta jornada pelo mar e só voltam em setembro.
Assim, moramos em 26 cidades, nos hospedamos em 31 casas e já rodamos mais de 11 mil quilômetros. Entramos ao Chile! Foi super tranquilo. A gente vê um terrorzão, porque a gente assistiu bastante gente de motorhome, de que eles entram na casa, reviram a casa, pegam tempero, pegam tudo. Só que a gente tá de alto. E eu deixei o porta-malas bem organizadinho hoje de manhã. Acho que foi o porta-malas que eu mais consegui deixar perfeito. E o cara abriu, eu consegui ler no olho dele, tipo... Se eu tirar tudo isso... eu vou ficar nesse frio aqui um bom tempo. Então daqui pra frente, quando você for arrumar o carro, você vai falar, eu vou passar na fronteira. E a gente passou com o tempero. E agora vamos a uns 40 quilômetros até a balsa, que eles chamam Balseo. E aí vamos ter que pegar essa balsa para cruzar o Estreito de Magalhães. Ai, que medo! Ai, ai, olha essas ondas. E agora estamos cruzando o Estreito de Magalhães, que é um canal extremamente importante. Aqui ele liga tanto o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. E foi um canal onde Magalhães descobriu isso daqui e... por conta do vento, dos dois mares se encontrando, é um lugar que já teve muitos naufrágios, é um lugar que teve bastante coisas acontecendo. E a Adri tá lá embaixo com a cachorrada, tadinha. Eu vou descer pra ela ficar lá com eles lá. Só seguir reto, né? Segue reto toda a vida e bienvenidos à Tierra del Fuego! E uma dica importantíssima. Geralmente, quando a galera tá indo pra Terra do Fogo, pro Ushuaia, a galera pega o GPS indica ir reto. Só que chega uma parte que vira estrada de rípio. E aí tem que andar devagar, é aquele desastre. A gente tava traumatizado. E aí a gente conversou com um amigo nosso argentino, ele falou assim, ó, não segue essa ruta. Se vocês virarem à esquerda e irem pra Cerro... Sombreiro. Cerro Sombreiro, tá escrito aqui, ó. Se vocês pegarem e virarem para Cerro Sombreiro, vocês vão andar uns 20 quilômetros a mais, só que é tudo estrada asfaltada, assim. Então, fica a dica. Pavimentado. Ó que bonitinho. Eu tava errada lá em Los Antigos. Aqui é a Terra do Vento. Ai, carai. Chegamos na Terra do Fogo, então. Chegamos na Terra do Fuego. E pra chegar até aqui, a gente teve que pegar a balsa e enfrentar algumas burocracias pra trazer nossos doguinhos. Mas nada de muito assim absurdo. A documentação necessária é vacina anti-raiva, aquela que a gente dá uma vez por ano, parasitas internos e externos, que é o veterinário que dá, e mais o atestado do veterinário. Aí a gente vai no Senasa, que é o órgão do governo, emite documento. Uma dica, demora 72 horas para ficar pronto. Agora, em maio de 2023, estava 490. Só que, se você quiser pro mesmo dia, é um pouquinho mais caro, 3 mil pesos. Eles cobram essa urgência. E tire várias cópias, porque cada doane a gente teve que deixar uma cópia. Eles nem olharam os doguinhos, só viram os documentos. E o documento vale 30 dias. Importante. Então, antes de 30 dias, a gente pode passar com o mesmo documento. Se a gente passar de 30 dias, tem que fazer tudo de novo. A viagem estava tranquila, até que o pior aconteceu. Acho que eu vou vomitar, não tô passando bem. Talvez eles vão ter que prender o carro. Aquela história dos documentos não deu certo, não. Calma, amor, vai dar certo. Algum jeito tem que dar, não tem como eles aprenderem o carro aqui no Ushuaia e mandar a gente andando pra casa. Não tem como, com os cachorros, com tudo no carro. Acontece que, na verdade, não era pra gente estar com o documento, não era pra gente estar com o carro na Argentina e um documento argentino. Não pode ter residente argentino e andar com carro estrangeiro. Até hoje falaram o contrário pra gente. Até hoje, desde a migração, passamos 2 vezes a fronteira com o Chile. Já entregamos o documento DNI e o documento do carro na guarnaderia, que é um postinho policial que eles param como se fosse uma blitz no Brasil. Tênis DNI também. Tênis DNI também. O que preferes? Tiene ahí. Sim.
Sí, estamos viajando pela Argentina. Sim, muitas gracias. Bom viagem. Foi o único lugar que falaram isso. E agora eles estão perguntando pra superiora deles lá o que eles vão fazer. Mas a gente vai dar certo. Vai resolver. Eles estão chamando a gente ali. A gente não pode filmar lá dentro, então a gente já conta pra vocês o que deu. Na verdade, vocês vão saber daqui a pouco. Estamos voltando. A Gal chorando ali, ó. É mentira! Passamos! Sorte que a gente encontra pessoas boas no caminho, os leprechauns que estão sempre nos ajudando, né? Cara, nossa, a gente já conta pra vocês, que daí vai estar com uma luz melhor e tal, vamos chegar, a gente conta melhor pra vocês. Ainda tem 2 horas. Ainda tem 2 horas de estrada e a gente ainda tem uma mensagem no final do vídeo aqui, ó. Já voltamos. Chegamos cansados, moídos da viagem, mas ainda bem que tinha uma cama muito confortável pra gente descansar e recuperar as energias. Então a gente dá uma voltinha pra mostrar onde chegamos. Ei, leprechaun! Chegamos no fim do mundo! We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy. E chegamos no fim do mundo. Mesmo sabendo da pior maneira possível que não era pra gente estar com o carro aqui, nós conseguimos chegar em um dos nossos principais objetivos dessa jornada nômade. Do começo, né? Porque aqui só está começando. Aqui é o fim do mundo, mas não é o fim da jornada. Foi uma jornada incrível. A gente tem encontrado tantas pessoas boas no nosso caminho. Aliás, a gente só encontrou argentinos super gente boa. Foram pessoas que nos ajudaram, que nos apoiaram, que nos guiaram, que fizeram a gente rir, que fizeram a gente chorar de emoção. Foi, olha, que viagem, que jornada sensacional. Só tenho a agradecer a tudo isso. Chegamos no fim do mundo. E se tem alguma coisa que a gente quer que você leve desse vídeo, não deixe ninguém dizer o que você pode, consegue ou não fazer. Sonhos são possíveis. A gente tá realizando o nosso. Sonho sempre vem pra quem sonhar. A gente achava que era necessário ter as condições perfeitas para viver viajando. Mas na verdade a gente aprendeu o que é realmente necessário é dedicação, paciência e muita vontade. A gente pode criar as nossas condições para seguir o nosso sonho. E já estou curiosa para descobrir quais são as próximas aventuras. Para onde essa vida nômade vai nos levar. Que esse canal é sobre um casal de 2 malucos que estão pulando de cidade em cidade sem saber qual é a próxima aventura. Isso que é o mais incrível. Nós não sabemos qual é a próxima aventura. Você vai vir com a gente. E já que a gente tá conversando sobre coisas que você pode ou não fazer, dá uma olhada nessa mensagem aqui que a gente criou especialmente pra você. Slide. Obrigada por ter se aventurado comigo nessa estilo de vida muito louco, de ter vindo conhecer o Ushuaia comigo. Te amo demais. Você é demais.